Vamos respirar bem profundamente. E nós vamos pedindo aos guardiões que adentrem o nosso lar, com tochas, com espirais, fazendo toda a limpeza, retirando todas as formas, pensamentos. E sentindo toda essa higienização, nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão no Hospital Santa Cruz estudando, se fortalecendo de luz, de paz, de harmonia. Que possamos nos unir, unindo os nossos corações, abrindo, expandindo a nossa consciência para uma tarde de muito aprendizado, de muita harmonia e equilíbrio. Graças a Deus. A gente parou, né? Vejo que o senhor voltou a gracejar, não foi isso? Não, mas, doutor, se eu seguisse meus desejos... Tá. Mas, doutor, se eu seguisse os meus desejos, estaria sendo egoísta e louca. Como ficaria a minha quitação kármica com o marido? Não é por essa razão que somos programados para casar com alguém? Olha só as crenças, crendices. A resposta dele. Uhum. Nunca ouvi Isso tanta é muito... insensatez. Então, assim, isso é muito forte. As pessoas acreditam realmente que elas têm que seguir juntas, mesmo as coisas não estando certas. E aí, assim, a maior resposta é de Jesus, quando ele fala que quando não existe mais o amor, que o amor é o principal, e quando não existe mais o amor, já há separação. Sim. O divórcio já foi feito. A concepção, a crendice que todo mundo, assim, que viveu no convívio católico, tem aquela concepção do até a morte os separe. Então, a pessoa vai arrastando o casamento, porque tem que ficar casado, né? O padre disse, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Então, vive uma relação doentia, né? Mas aí que tá, né? A gente só não interpretou qual a morte, porque quando a morte do amor, a gente já não tem mais nenhum tipo de relação, né? Se a gente for olhar, se for fazer uma interpretação, né? Que morte? Que ele fala, a morte do corpo, tal. Tá, tudo bem. Mas quando a morte do amor, a gente também não consegue ficar do lado de uma pessoa. É verdade. Perde o brilho da relação, né? Você fica com uma pessoa... Nossa, é insuportável. Você está do lado de alguém que você não quer mais ficar. Não dá. Eu falei, perde o... Eu acho que assim, se a gente não tiver admiração, né? Se você não admirar aquele que está do seu lado, tiver algum pingo, você não consegue ficar ali. Aí vem as toxicidades, vem esses relacionamentos que a gente vai vendo. Por isso que a gente vê tantas agressões, né? E as agressões físicas, mas também as agressões por palavras, né? A indiferença. E assim, a relação tem que ser saudável, parceria, companheirismo, respeito. A partir do momento que, além da admiração, você não tenha mais pela pessoa, o que você faz do lado dela, né? Não tem Eu tinha razão uma de ser. amiga que eu ficava inconformada. Ela era professora, tal. E aí eles perderam tudo e o marido começou a agredi-la, né? E eu ficava assim, por que se fica? Ela falou assim, isso aqui passa, né? Os roxos, essas coisas todas. Ela falou assim, o pior são as palavras. Eu falei assim, mas por que você fica? E ela falava assim, eu já não tive pai e eu não quero que as minhas filhas fiquem sem pai. Eu falei assim, olha, eu não consigo compreender você, sinceramente.
Porque é aí onde que a gente começa a falar de amor próprio, né? Porque se a gente não tiver esse amor, se a gente não tiver esse respeito pela gente, quem vai ter? Quem vai ter esse respeito pela gente? Exato. Começa por nós mesmos. Uhum. Se você não se amar, quem vai amar você? Se você mesma, né? Não se ama, como é que eu posso te amar? Então, assim, são crenças realmente. A gente precisa trabalhar essas crenças, né? Não é que a gente está fazendo apologia a todo mundo se divorciar, não, né? Nós não estamos. Mas, se não existe mais respeito, se não existe mais amor, que é o principal, o Rui sempre nos fala que o amor é a solução, não tem mais o que ficar. Há 2 meses, eu levei um susto muito grande de um afilhado, que eu fiquei sabendo que estava em processo de separação. Eu tentei conversar com ele e ele disse: Madrinha, acabou o amor, como você falou, acabou o amor. E eu não quero perder o respeito por ela e nem por mim. Então, antes que eu me envolva com outra pessoa, que apareça outra coisa, então eu quero separar porque não está bom para mim. E ela também eu sinto, só que ela não consegue se expressar. Ela aceita, ela acha que está normal, que é assim mesmo, são fases. Ele falou, não é, madrinha, não é isso. Acabou o amor. Então, eu admirei bastante um rapaz de 37 anos falar isso. Beleza. Muito. O principal, quando ele falou, você falou isso, me tocou tanto agora. Eu não quero perder o respeito por ela e nem por mim. Então, está no processo de separação. E o que a gente faz? Vibrar, desejar toda a luz, tanto para ele quanto para ela. Verdade. E esse é um processo, que nem do seu sobrinho, assim, do seu afilhado, de autoconhecimento. Ele se conheceu, ele falou assim, para mim chegou, e aí assim, mas, vocês estão falando assim, nossa, todo mundo então vai se separar. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano hoje em dia, né, dos relacionamentos, sejam eles quais forem, é aprender a se conhecer. Aprender a ter esse amor verdadeiro por si, porque aí ele vai conseguir entender esse amor verdadeiro no outro, né? E vai fazer essa troca, né? Por quê? Porque os relacionamentos têm uma toxicidade hoje em dia muito grande, né? É triste de ver alguns relacionamentos assim, principalmente dos jovens, né? A forma como se abalou falam, bastante, a gente fica, né? Mas admirei a reação dele e as palavras dele, me admirou muito. Ele foi sincero. Foi. Com sinceridade sempre. Nunca ouvi tanta insensatez, uma salada de fantasias e vertigens doutrinárias. É uma realidade. Tanto do catolicismo, de todas elas. Doutor, o senhor não está bem mesmo. Puxa, dizer isso, assim piora a minha angústia e a transforma em raiva. O que é a angústia, senão uma raiva atrasada? Eu achei essa frase de uma explicação maravilhosa, não é? Exatamente. Verdade. No fundo, é você quem está alterando a sua angústia ao tocar naquilo que não quis tocar enquanto encarnado. Mas é legal, ó, o que é uma angústia, senão uma raiva atrasada. Pare e pensa. Se você sente angústia, o que você não fez? Você ficou com o sentimento remoendo dentro de você e não verbalizou aquilo. Você agora está parecendo uma vozinha de ET. O que você andou fazendo nesse microfone? Que aconteceu? Olha, você tá uma vozinha rouca. Tá até bonitinha.
Mas tá tudo certo. Se você está com a vozinha eletrônica, tá tudo certo aí. Não, Eu mas tomei um agora ficou susto. melhor. Não. Melhor. Não, piorou. Acabou de ver, Solange. E agora? Tá totalmente metálica. Susto. Parece um robozinho. Desculpa, Não mexe em nada. Não mexe em nada, vai voltar. Não mexe. Ela não tá mexendo, lembra? Ela não tá mexendo, ela só tá falando. Não, ela não acabou o estudo. É que a Solange foi falar. Solange, fala pro Sérgio ver. Ele não tá, a gente não tá tirando sarro. Tudo bem? Oi, tudo bem? A voz dela tá assim, entendeu? Não é a voz dela, É o microfone. O que que faz? deve ser mau contato no microfone. Viu? Pode ser, pode ser. Pode ser mau contato no microfone, Solange. Não acabou o estudo, não. A gente tá aqui, ó. O que é angústia se não é uma raiva atrasada? E a gente estava conversando sobre isso. A Solange estava falando. É aquilo que a gente fica guardando. E aí, quando a gente... E não resolve. Aí não resolve. Se melhorou? Não, Solange. Estamos com voz metálica. Mas segue o fluxo. Calma. Então, agora. Fala de novo. Ficou... Algo mais? Eu tenho Sobre a naquele angústia. parágrafo que começa exatamente, esse é o ponto. Eu também já tenho. Então, Então, alguém leia, por favor. posso ler? Pode. Exatamente, esse é o ponto. Ficamos inativos, esperando algo do lado de fora. A proposta educativa do Espiritismo não é passiva. Sofrer é só sofrer. Resignação é a recomendação da doutrina. E resignação não quer dizer baixar a cabeça e suportar. Resignação é entender e tomar consciência dos motivos da dor, estabelecendo um clima interior de alegria por estar na prova. Entender seu objetivo em nosso caminho. Somente quem entende as razões de sua dor consegue criatividade bastante para superar. O que eu achei interessante é aqui, ó, sentir alegria. Onde é que está isso? Sentir alegria por estar passando pela prova. Eu nunca tinha pensado nisso. né? Se você reconhece a prova, né? Que aquilo é uma prova que vai passar, que vai melhorar. Então você tem que sentir bem que você está passando por aquilo, que aquilo é bom para você, vai te fazer bem. Que você entendeu, você compreendeu que aquilo você está realmente burilando seu espírito. Agora, é legal você falando assim, eu gostei disso daqui. Então vamos lá, vamos se colocar. Todos nós temos provas. Como que fazemos na hora das nossas provas? Sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Sentimos alegria? Primeiro vem uma revolta, não é? Então, se a gente primeiro vem a revolta, a gente não está nesse patamar aqui. Não está nesse patamar. Mas, depois, será que a gente não pode... vem a revolta, a gente fica naquela coisa toda, mas depois a gente não fazer um exame e falar, bom, estou passando por isso, tenho que ter o contentamento, ficar bem. Não pode. Não pode acontecer. Não digo que vai fazer, mas não pode acontecer. Pode acontecer, mas isso chama-se controle. Não, entendi. Chama-se transformação. Porque na transformação, você vai fazer isso. Vai ser uma coisa natural. Vai ser essência. Oi, Solange. A gente traduz. Vai, pode ir. Só que quando a gente está nesse controle, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro bater o pé, xingar, fazer tudo que tem de direito. Porque perdeu o controle. Porque perdeu o controle. E aí depois a gente vai buscar o controle. Sim. Quando a gente estiver melhor, já entra no controle direto, né?
A gente já não Mas então aí aprova. na essência. Aí é nisso que as pessoas patinam. Acham que porque está mantendo o controle dos seus sentimentos, tal, está mudando. Não, está só se controlando. Está só se controlando. E aí, esse é um truque que a gente se prega a nós mesmos para dizer que a gente está evoluindo. E aí, quando cai, vem aquela frustração. Oi, Solange, vem. Vamos supor, no primeiro momento que você está passando pela prova, inicialmente, você se responde. Você não pode, não. Eu estou colocando conjecturando. Primeiramente, você se responde. Mas depois, você não pode refletir e, ao invés de você se autocontrolar, você está aceitando a prova. É uma última transformação. Pode ser também. Não ser então, para não ficar revoltada. Eu passar a aceitar que eu tenho que passar por aquilo. É uma aceitação. Mas aí que tá. Aí que tá. Se você perdeu o controle, significa que você não aceitou. Já perdeu o controle, por mais que é você isso, passa, no começo. Por mais que você passe você não é que você pode fazer, você deve fazer a sua autoavaliação, entender por que aquilo está acontecendo para mudar o sentimento. Mas se você perdeu o controle, é que você não está aceitando aquilo dentro de você. E é bom isso. É bom. Porque se você estivesse aceitando aquilo, você não se transformava, né? A questão toda e eu sempre gosto de frisar muito isso, o controle é uma etapa necessária. É uma etapa, mas não o objetivo. O objetivo seu não é se controlar. O objetivo seu é se transformar para não precisar se controlar. Quando você sai na rua, você precisa ficar se controlando para não matar ninguém? Não, porque isso já se tornou essência dentro de você. Entendeu? Não precisa se controlar, né? A gente diz não precisa se controlar. Né? Virou essência. Agora, quando não virou essência, você precisa estar se observando o tempo inteiro para não cometer o erro que você descobriu que você não pode mais cometer. Ah, mas e se eu fizer? Se fizer, você vai perder o controle e tal. Legal. Perdi o controle. Aceita que você perdeu o controle. Não aceita que você fez. Aceita que você perdeu o controle. Mas o que eu preciso fazer nos meus sentimentos, nas minhas crenças, naquilo que eu entendo? O que eu preciso mudar ali para não ter que ficar me controlando? O que eu ainda não consigo enxergar? Porque se eu perdi o controle, é alguma coisa, eu não aceito por quê? O que eu não aceito? Acho que a primeira pergunta é o que eu não aceito? Eu não quero sofrer? Por quê? Porque o meu orgulho está... Eu não estou aceitando. Depois da pergunta o que eu não estou aceitando, a próxima é por que eu não estou aceitando? E assim vai. Para a gente conseguir ir tirando da gente mesmo. E aí a gente vai ver que na grande maioria das vezes quem está falando é o nosso ego. É o nosso ego. Por quê? Porque a gente não quer ficar por baixo, é orgulho. Porque a gente quer ter razão. Porque eu preciso me defender de uma coisa que não tenho mais necessidade. E assim por diante, né? Você quer? Quero. Então, eu anotei o próximo parágrafo. Os dois. Ai, doutor, o senhor me deixa cada vez mais com raiva. Tenho a impressão de que era isso que precisava ouvir enquanto no corpo. Por que não apareceu alguém para me dizer isso? Será que você ouviria? Acreditaria que precisaria cuidar mais de si e que isso necessariamente não significa largar o lar, o marido? Acreditaria que não é egoísmo colocar em prática alguns desejos pessoais? Acreditaria que você é a única responsável por não ter estabelecido limite às dificuldades do consorte? Se alguém lhe procurasse, por exemplo, se alguém lhe propusesse, por exemplo, a discussão de sua relação conjugal, o que responderia a essa pessoa? Seria impossível.
Por essa razão não surgiu ninguém, não surgiu alguém para lhe alertar, ou se surgiu, você não ouviu. Preferi acreditar que tinha obsessores com meu esposo, ansiosos por nossa queda, quitação. Então, muitas vezes a gente cai nesse truque, né, da vida. Por exemplo, poxa, hoje nós estamos falando, e eu já ouvi alguns de vocês falar assim, caramba, se eu tivesse tido contato com isso há mais tempo atrás, eu já teria caminhado. Não teria. Será que você teria maturidade para entender o que a gente está falando agora, da forma como você está entendendo? Então, as palavras, para poderem causar um efeito em nós precisamos estar preparados para recebê-las. Porque senão a gente vai receber com raiva, a gente não vai ouvir. Eu tenho certeza que algumas decisões que a gente tomou no passado, se alguém tivesse falado, se acontecer isso, se você fizer isso vai acontecer aquilo, ou a gente não tinha escutado, ou tinha ficado com raiva, e se não ficou na raiva na hora que não deu certo, aí sim a gente ia ficar com raiva da pessoa. Ela falou? Ela já tinha dito? Rogou praga contra mim. Ouviu e ignorou o que a pessoa falou, né? É isso aí. A gente ignorou. A pessoa divertiu, a pessoa falou, você ignorou e você pensa naquilo que você achava que era certo. Óbvio, depois lá na frente você toma um pouco, né? E isso daqui que a gente está conversando é filosofia. Oi, desculpa. Pode repetir de novo, Solange. Depois você arca com as suas consequências na sua vida, né? É isso aí. Mas o que a gente está falando aqui é filosofia, tá bom? Por que é filosofia? Vai se transformar em sabedoria a partir do momento que quando uma pessoa vier criticar uma decisão nossa, a gente parar, escutar e falar o que disso daí é bom para mim. E continuar a vida sem problema nenhum. E não sair brigando, né? E não sair brigando, não sair discutindo. Eu te perguntei algo? Te perguntei? E é fácil fazer isso, né? Não é? A gente a pessoa fala a primeira frase, aí na segunda você já tá assim, te perguntei algo? Tô perguntando nada. Vamos lá. Aí anotei o próximo parágrafo. Oi, Solange, desculpa, pode falar. Eu estou dando prosseguimento na Valéria. Se o conselho fosse bom, era vendido, não era dado, não estou perguntando nada. É isso aí. Era. Eu anotei o próximo parágrafo também. Os obsessores, para lhe dizer a verdade, estão cansando-se de nós espíritas. Dia desses, um deles me disse, não vamos mais obsidiar espíritas. Vamos perseguir agora outros religiosos. Resolvi lhe perguntar a razão e ele afirmou, é que os espíritos estão tão mal que quando vamos obsedá-los, nós ficamos piores. Já pensou? Meu Deus! Olha! Coisa tá feia. Coisa tá feia. Vamos pensar bem, né? Principalmente aqueles que já estão na doutrina há algum tempo, né? E que já conviveram com outros espíritas por um bom tempo, no lado não da assistência, mas no lado do trabalho. Não é assim mesmo? Espírita acha que sofrer é bom. Abraça o sofrimento. Espírita trabalha pela disciplina externa e não a interna. Alguém tem que estar sempre colocando as pessoas nos seus devidos lugares, né? Espírita acha que depois que desencarnar, por ter trabalhado num centro, já vai diretamente sentar do lado de Jesus. Mas não vai chegar... Já tem uma cadeirinha lá já. Só do prédio dele, né? Então, são coisas... Não, é outra coisa. Espírita acha que tá no caminho, tá tudo certo. Sempre tá tudo certo, tá tudo certo. Não tá, tem coisa que não tá. Não tá certo com a gente, né? Com a gente, não é com o outro. Tá certo com a história que alguém tem que viver, né? Tem outra coisa também. Para espírita, quando as coisas não estão certas, tem obsessão.
Obsessão vai ter mesmo, mas não porque alguém está te querendo te fazer mal. Você Mas é porque você chamou alguém por causa dos seus pensamentos. Ou então você está sendo a pior obsessão do espírita, qual é? A auto-obsessão. Auto-obsessão. E ninguém foge disso, porque todos nós fazemos auto-obsessão. Em alguma coisa. Um nível... Em níveis maiores, em níveis menores, mas todo mundo faz. Mas o grande problema do espírita é a auto-obsessão. Então, gente, a gente tem que ficar com pena dos obsessores que ficam atrás de nós, né? Porque a gente está levando eles pro buraco também. Mas pronto, já arrumou mais uma. Ai, tadinho, não. Levanta, vai fazer o que tem que fazer. Não tem essa. Né? Não tem essa, galera. Bora. Vai se conhecer e se transformar. Algo mais? Eu tenho. Eu marquei. Então. O próximo parágrafo também tem razão. Pode falar. Tem razão. Creio que a minha angústia vem daí. Nunca olhei suficientemente para dentro. Talvez pudesse colocar alguns limites, traçar algumas condutas e viver uma vida melhor, sem abandonar o lar, fazer uma terapia, cuidar de mim. Aí continua também, né? Devemos, por todos os meios, honrar as experiências em que vivemos, com o melhor de nós, cultivando sempre o princípio de que todos merecemos a felicidade. Pode ser que, mesmo nessa trajetória, ainda tenhamos muita decepção e tormento. Entretanto, não devemos jamais desistir de assumir conosco mesmo o desafio de cuidar de nós e sair da passividade, da voluntariedade para sofrer, da permissividade concedida a outrem para nos ferir ou controlar. Então, eu acho que a gente deveria começar a pensar nisso aqui, ó. Talvez você pudesse colocar alguns limites, traçar algumas condutas e viver uma vida melhor, sem abandonar o lar. Fazer uma terapia. Quem para pensar nisso? É difícil. Quando a gente fala de terapia, todo mundo já acha que está se achando louco. A gente tem essa ideia pré-concebida, que a gente não necessita de terapia, seja ela qual for. Até um simples passe no centro, se a gente já é trabalhador, a gente não quer tomar. Porque espírita tem a concepção que só porque você virou espírita, você não pode mais tomar passe, você não perde mais o equilíbrio. Então, assim, isso é verdade. Então, assim, esse cuidar vai desde um simples passe, de uma assistência dentro do centro, até outras terapias. Existe uma ideia muito forte, uma ideia preconcebida, que a gente não precisa fazer nenhum tipo de terapia. E aí o autoconhecimento? O conhecimento fica onde? Aí você explica o seu lá. Porque devemos todos os meios honrar as experiências. Por que você pegou isso daí? Eu não queria escutar da lei da primeira. Ela fechou. Tá fechado o seu microfone, Helena. É porque tem um cachorro latindo e o urso resolveu acompanhar ele. Por isso que eu fechei. Então, eu acho que aí esse parágrafo que eu li, devemos tomar por todos os meios, honrar as experiências, eu acho que a continuação, né, ele está aqui dizendo o que a gente pode fazer. Deixa eu levantar aqui. Honrar as experiências que vivenciamos com o melhor de nós. Cultivamos sempre o princípio de que merecemos a felicidade. Então, a gente tem que passar por tudo percebendo, sabendo que a gente é merecedor e pode ser feliz. Então, eu anotei esse parágrafo por causa do seguinte. A gente aprende pela dor. Alguém pode falar que não, mas a gente aprende pela dor. Não tem como, né? Então, como que a gente consegue achar felicidade tendo dor? Eu marquei justamente por causa disso. Porque a felicidade não está na dor. A felicidade a gente encontra quando reconhece
que a dor serve para nos ensinar. E consegue vencer, né? Consegue vencer aquela tormenta, aquela coisa que está perturbando. A gente não vai saber se venceu ou não. A gente não vai saber nunca se venceu ou não, só quando desencarnar. Porque a gente cria um panorama na nossa mente e acha que venceu. E é por isso que a gente se frustra, né? Porque lá na frente a gente cai de novo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a felicidade a gente tem que buscar dentro de nós, porque quando a dor chega, é uma oportunidade para nós de transformarmos alguma coisa dentro de nós. Não é verdade? Ou se não fosse a dor, estaríamos aqui hoje falando sobre isso? Não. Todo mundo passou pela dor da Covid para que estivesse aqui e tivesse em vibrações, né? Ah, mas eu não peguei Covid, não, mas ficou sozinho. Mas ficou sozinho, resolveu vibrar pelo outro, cuidar do outro, orar pelo aquele que partiu. Então veio pela dor. Orar pelo outro não é pela dor, mas com certeza não passou por bons momentos. Então, de qualquer forma, o que a gente precisa ver aí é essa questão nós merecemos a felicidade. Nós temos que buscar a felicidade. A felicidade não na dor, né? Mas a felicidade nas oportunidades que ela traz para nós. É isso? E jamais desistir de assumir conosco mesmo o desafio de cuidar de nós e sair da passividade. Não adianta você ficar chorando leite derramado. Levanta a cabeça, vai em frente. Né? Eu aprendi isso hoje. Todo dia eu aprendo isso, mas não... Quer dizer, não, todo dia eu escuto isso, mas aprender já é mais difícil, né? Mas a gente tem que buscar isso. Tem que buscar isso. Buscar alegria na vida. Buscar exercitar esta alegria mesmo que tenha a maior dificuldade ao seu lado. Então, vamos sair da filosofia, como diz você. Vamos lá, vamos tentar exemplificar. Se a gente ficar na tristeza, naquele vida, dor, qual é a vibração? Triste. Negativa, triste. Pesada. Qual é você passa por um problema, mas você sorri, você dá risada com... Não, muitas vezes você até dá risada do seu problema, mas de tudo você tenta fazer alguma coisa, se arrumar, você tenta ler um livro, assistir uma comédia, você está fazendo um movimento, você está se permitindo ser feliz. Você está saindo da inércia. Então, você saiu de ser passivo, você foi ser ativo, você foi buscar. O problema é essa passividade, né? Ficar lá, tô aqui, tô esperando. E olha, nem chuva tá caindo do céu agora. Então, nem água. Então, assim, se a gente não se mexer, vai ficar difícil, né? E é difícil a gente enxergar isso, tá? No meio da tormenta é difícil enxergar isso. Porque geralmente a gente fica olhando para a tormenta e não fica olhando como sair da tormenta, né? E aí, assim, a Leda tinha falado sobre isso, né? Às vezes a gente até olha, mas aí vai para revolta, vai para raiva. Lembra lá do primeiro parágrafo? Então não é sentimento transformado. É aí onde que a gente fala, é controle. É controle. Entendeu? Eu estou me controlando, mas na verdade eu não estou me aguentando. Eu quero gritar, eu quero sair, eu quero colocar tudo isso para fora. Bom, gente, nós paramos em mas e se agindo assim viesse a separação.